Teleaula, contando com o nosso cinegrafista, ele que vai estar postando também no YouTube, a fim de que vocês possam acompanhar a nossa aula, que falará hoje sobre hermenêutica. E aí estaremos uma explicação sobre distanciamento moral. Nesses 2000 anos em que nos separa do último livro da Bíblia para o tempo atual, verdadeiramente houve várias e várias formas de interpretar a Bíblia Sagrada. Claro, isso por causa de um mínimo detalhe que nós chamamos de distanciamento moral. E aí a gente vai discorrer para vocês o que é esse distanciamento moral. Vamos lá? Entre os intérpretes pecadores e a pura palavra de Deus. Ou seja, há uma diferença gritante daquilo que Deus enviou para o homem e aquilo que o homem faz dessa revelação, da forma interpretar ao seu bel prazer. Deus revelou a sua palavra como deve ser aplicado em nossos corações, mas alguns homens, na tentativa de querer amoldar a sua ideia, a sua conformidade, às vezes até fazendo isso sem nenhuma maldade, mas que na verdade vai infringir na revelação de Deus na hora de escrever a Bíblia Sagrada. Isso afeta diretamente na proposta de Deus através da Escritura. Afeta exatamente na hora de interpretar a Escritura Sagrada. E isso a gente vai ver agora. Manipulação das Escrituras para atender suas pretensões. Foi o que não faltou ao longo desses 2000 anos. Muitos teólogos, religiões, denominações fizeram as interpretações de acordo com o seu sistema, de acordo com a sua vontade, a fim de que pudessem então atender os seus caprichos. E aí a gente vai explicar por quê. O distanciamento moral acaba nos levando a torcer o sentido das Escrituras, nem sempre para fins louváveis. Na maioria dos casos, os fins foram tão terríveis a ponto de usar a Bíblia para justificar a escravização. O Brasil colônia, dominado pelos portugueses, e depois por outras nações, como os espanhóis na América, usaram um texto sagrado para escravizar. Baseado onde vamos ver? Ora, justificar a escravidão baseado em 21, 2 a 6 de Êxodo. Por favor, abra sua Bíblia e veja isso aí. Como é que eu posso usar a Bíblia Sagrada e legitimar a escravização? Vamos lá? Encontraram? Leia para mim, por favor. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará as orelhas. Sim. Como uma soberba, e ele o servirá para sempre. Ou seja, aí é o que chama de escravo da orelha furada. Ou seja, a esposa e os filhos pertencem ao seu senhor. Se ele for embora, irá sem ela e sem ele. Mas ele não quer ir porque ele ama. Então tem que fazer o quê? Se é assim, então você vai me provar que vai me servir por toda a vida por causa da esposa e dos filhos. Então venha cá, colocava aqui a orelha dele e batia lá o prego. Furava a orelha dele. Você me ama, promete ficar aqui? Sim. Então vem até a mim. E com a orelha furada ele saía de lá, rasgava a orelha
ia ter lá com o seu senhor, esse é um escravo fiel, eu vou ficar com você? Essa era uma das provas pela qual alguns escravos se submetiam por conta da esposa, dos filhos. Mas havia aquele tipo de escravo que não queria mais saber de esposa nem de filho. Foi uma aventura dentro daquele sistema. E aí ele recebeu no 7º dia a sua liberdade e deixou tudo para trás. No entanto, esse texto foi usado pelos europeus quando vieram para a América para escravizar os índios aqui e escravizar também outras civilizações ao longo de toda a costa da América. Ou seja, com esse texto se torna uma arma letal na mão dos colonizadores. É como se alguém dissesse: isso não pode, não devemos escravizar os nossos semelhantes, mas a Bíblia autoriza. Tu quer saber mais do que a Bíblia? Tu está acima da Bíblia Sagrada? Não é que nós estejamos acima, mas estamos acima dessa interpretação que é para beneficiar os seus senhores. E o que muita gente fizeram foi isso. Ou seja, estamos falando aqui do período da lei. A lei era assim, só que hoje nós não vivemos mais na lei. Cristo é quem liberta. Vivemos na graça, libertação. Na graça, liberdade. Não escravidão. A escravidão foi abolida quando passa todo esse processo aí do período da lei. Cristo veio e trouxe liberdade para nós. Mas aí muitas pessoas foram no Antigo Testamento para legitimar a forma da escravidão. Muito bem? Posto isso, temos uma outra situação. Ideias abolicionistas, ou seja, já uma contrapartida em relação à escravidão. Eu tenho uma ideia abolicionista. Quem foi o grande abolicionista aqui em Pernambuco? Meu Deus, Joaquim Nabuco. Será que Joaquim Nabuco foi na Escritura Sagrada e leu a parábola do bom samaritano? O que é que diz a parábola? Ama teu próximo como a ti. Se eu amo meu próximo, como é que eu vou escravizá-lo? Olha que texto interessante da Bíblia. Assim como houve interpretações para escravizar, também houve interpretações para libertar. Veja aí, uma situação no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento. Só que nós não vivemos mais na lei, vivemos na graça. Então, pela visão abolicionista, logo a parábola do bom samaritano cai muito bem para os ideais abolicionistas. Por conta disso, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, aqui não existe nenhuma ideia para escravizar ninguém. Muito bem? Para perseguir judeus. Esse foi o texto predileto no período da Igreja Católica. E também, logo nos primeiros séculos, onde a Igreja Católica vai se formando, qual é o texto que legitima a perseguição dos judeus, gente? Qual é? Qual é esse texto que legitima? Jesus disse o quê? Que os judeus dizem o quê? Que o sangue deste homem caia sobre nós, sobre nossas cabeças e as cabeças dos nossos filhos. Ou seja, eu assumo a morte deste homem. Quem era o homem? Jesus. Eu assumo. Então, na visão católica, o catolicismo, vocês judeus mataram o nosso Deus. Vocês assassinos de Deus. Pastor, no caso desse texto aí, é derivado para o antissemitismo. O antissemitismo, que é outra coisa que se cria mais na frente, já numa visão mais contemporânea, essa expressão antissemitismo, que é contra os semitas, contra os judeus. Então essa perseguição aos judeus vai legitimar através desse texto. Ou seja, vocês mataram o nosso Deus
Então agora é a hora de nós, adorador desse Deus que foi assassinado por vocês, a gente agora vai se vingar. Então, todos têm a liberdade de perseguir judeus, denunciar judeus e trazerem a fogueira. E isso não justifica, gente. A situação dos judeus no período de Cristo era uma, a situação dos judeus depois da diáspora era outra. Ou seja, pagará por todo o crime cometido no Novo Testamento, a morte de Cristo, os judeus para o resto da vida. Claro que isso é uma profecia bíblica, mas quem julga é Deus, não os homens. É você se colocar no lugar de Deus para perseguir e matar. Quem faz a justiça é Deus e não nós homens. E também a soberania de Deus em querer que seus filhos padecessem. Sim, também tem isso aí. Aqueles castigos, né? A soberania. E na visão com que eles falam, com que eles falaram, né? Os judeus, que caia sobre a nossa cabeça e dos nossos filhos. Ou seja, se remetendo até os dias de hoje. Mas tudo o que aconteceu contra os judeus não é parte da profecia? Essa perseguição? Mas aí não é uma questão da religião, do homem querer fazer justiça com as próprias mãos. Pelo processo natural, dentro da vontade permissiva de Deus, a coisa acontece. Eu não vou incitar o povo a isso. É você se colocar no lugar de Deus em querer fazer essa justiça. Deus é vingador. Ainda não ficou tão bem prolixo. Bom, se eles disseram que caia sobre nós esse sangue, sim. E aí depois disso, os homens viram esse texto, começaram a persegui-los. Até chegar ao cúmulo que foi agora. Até hoje é perseguido, né? Mas o pior foi na Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. Pronto. Isso não ocorreu por conta dessa profecia, por conta da palavra dele? Claro, não é que os homens ajudaram a Deus. Não. Mas Deus permitiu que acontecesse. A vontade permissiva de Deus. Ou seja, a questão é não sermos nós que causemos isso. Exatamente. E não fazer em nome de Deus, porque Exato. essa causa não é nossa. A causa é por Deus e os judeus. Então Deus julgará os judeus. O caso de Hitler em relação à perseguição e o campo de concentração e o extermínio de judeus, segundo a história, 6 milhões de judeus, isso está de acordo também com o que os judeus realizaram na Alemanha. Que eles representavam. Ou seja, representavam uma ameaça até para a questão econômica. E a gente sabe que quem dita as regras é a questão financeira, a questão econômica. E os judeus estavam cada vez mais se empoderando. A riqueza era grande, os melhores cargos dos judeus, os destaques nos bancos da época, judeus, as melhores quantias eram de judeus. Então Hitler percebe nisso uma ameaça. Vamos supor como uma ameaça que Faraó sentiu quando as mães hebreias geravam mais filhos do que as mães egípcias. De maneira que chegou ao ouvido do imperador, o rei egípcio, o Faraó, que se houvesse uma revolta, se houvesse uma guerra, os egípcios perderiam pelo número de filhos hebreus que estavam nascendo. Hitler, de qualquer forma, se baseia também em outras coisas. Outras coisas também. Há quem diga que o próprio Lutero odiava os judeus. E há quem diga também que Hitler amava Lutero. Porque o Lutero odiava, olha, eu estou perseguindo os cristãos, os judeus, por uma determinação católica e por uma determinação protestante. Mas como assim? Porque os judeus não apoiaram a reforma protestante. Mas pudera. Como é que apoiaram uma reforma se eles eram alvo de perseguição dos católicos? Como é que eles se meteram nessa briga, os judeus, que já viviam se escondendo? Se eles não apoiavam o cristianismo, como é que eles iam apoiar? Pois bem, e até porque na época os judeus não estavam entendendo essa briga entre protestantes e católicos, esse cisma que houve, essa divisão. O judeu está aí e isso vai dar em quê? Não tem nada a ver com isso, não. Isso é com vocês. É uma nova modalidade. É um padre brigando com o padre.
É briga entre padre e compadre, me tire dessa. Aí então Lutero queria praticamente inculcar na cabeça dos judeus que aderissem essa reforma, essa revolta. E aí lá na frente o próprio Lutero parece-me que escreve algo contra os judeus. Mas para os judeus essa briga entre padre e padre era a coisa perfeita. Porque eles não tá? Eles creem num Deus que a gente não crê. Sim. E aí eles estão vendo que eles são tão fracos para deixar essa briga interna. Pronto, fica lá com vocês. É tipo assim, vocês são brancos, vocês se entendam aí. Eu quero viver a minha vida. Os judeus já vivem como? Ó, sem pátria, já vive de aluguel naquela nação. Já viviam de aluguel naquela nação. Vai se meter em briga para quê? Que todo o processo dos judeus, até porque nesse período do século XVI, a perseguição era intensa. Os autos de fé, a fogueira, o confisco das riquezas dos judeus, tudo isso, gente, prejudicava muito qualquer atitude dos judeus, seja em favorecer católicos ou protestantes. Bom, mas há quem diga que Hitler se aproveita da celeuma entre católicos e judeus e agora de protestantes contra os judeus. E aí, mais um fator econômico que se vivia na época, confisca tudo e joga os judeus no campo de concentração e depois no campo de extermínio. Isso só acreditou porque essa tradição era dele, né? Sim. A palavra é suja. É surda, né? Eu quando estive... Isso que Lutero escreve sobre os judeus está relacionado com a pessoa 95 PSD? Sobre o quê? A 95. Não. Ali é só contra a Igreja Católica. Diz que são escritos à parte dele falando contra os judeus, né? E que Hitler se apropria desse texto. Eu estou fazendo aquilo que vocês protestantes lá atrás fizeram. Lutero é o meu inspirador. Lutero é minha fonte de inspiração contra os judeus. Não devo dizer que eu estou errado, não. Claro que a ideia de Hitler era outra. Se apoiou de uma coisa para se beneficiar de outra. É isso que a gente chama da hermenêutica, da interpretação. É interpretar o texto a seu bel prazer. Claro que não é um texto bíblico aqui do Lutero, mas que se apropria de um grande homem da época, né? Eu já disse a vocês aqui, eu acho que quando eu estive na Alemanha, eu visitei lá o primeiro campo de concentração, lá em Dachau. Eu estive lá, nesse campo de concentração, e lá está marcas de bala, experimentos macabros com os judeus. Está lá um monumento cheio de ossos dos judeus. É um quadro horrível de se ver. Muitas pessoas não aguentam e ficam lá de fora. Eu fui 2 vezes como historiador, fui lá, tirei foto, investiguei, entrevistei também a curadora lá, que faz parte de um acervo lá de fotos, enfim. Eu acredito que futuramente estarei lançando um livro sobre o primeiro campo de concentração de Hitler. Muito bem. Outra coisa, brancos, foi usada a Bíblia para justificar a raça branca como raça superior, baseada em quê? Alguns dizem o castigo de Caim, né? Opa, perfeito, minha filha. Quantos filhos teve Noé? Quantos filhos teve Noé? 3 filhos. Sem Cã e Jafé. Para onde foi Sem? Mundo oriental. Para onde foi Jefté? Mundo europeu. Para onde foram os canitas? África. Os 3 continentes conhecidos: Ásia, Oriente, Europa e África. Então, vamos justificar agora. Já que Cã foi o desgraçado, amaldiçoado pelo pai, logo ele é o negro. Se é negro, então está na África, raça inferior. Mas por que ele é inferior? Porque recebeu a maldição de papai. Na maldição do pai, ele é a raça inferior. E os Jeftitas, raça superior. E os Semitas, raça mediana. Nem é superior, nem tampouco é inferior. É a raça mediana. Mas a raça superior é a raça dos Jeftitas. É a raça branca. Como ainda hoje os europeus pensam assim.
E quando a gente estuda antropologia, a gente percebe que não existe raça superior, existem raças diferentes e cada um com seu foco, com seu sistema, com a sua cultura, com a sua religião. É o que nós chamamos de etnocentrismo. É centrar em você, achar que você existe uma cultura superior do outro. Exemplo, a cultura dos índios Yanomamis é inferior à cultura dos intelectuais, cientistas da NASA norte-americana. Olha, uma visão indígena, caçadores, coletores e plantadores, eles são inferiores aos cientistas dos Estados Unidos, lá da NASA, ou de intelectuais da Europa? Não, cada um no seu quadrado. Cada um no seu habitat, na sua cultura. Trocar vai ser muito. Cada um dentro da sua realidade. Pelo fato dos indígenas não conhecer a álgebra, pelo fato dos indígenas não conhecer MC ao quadrado, não quer dizer que são inferiores. No entanto, há culturas de conhecimento que jamais os ditos homens brancos saberá. É aí onde entra a ciência antropológica para mostrar que essas culturas, essas raças são diferentes, não inferior, não superior. Não existe raça superior, não existe raça inferior. Existem raças diferentes e cada um com a sua realidade. Ok? Devido à África ser um país tão sofrido, você acha que é devido à maldição de Cã? Não, tem nada a ver com maldição de Cã em relação à África. A questão ali, há uma questão geográfica, histórica e espiritual. Eu teria que ter mais tempo para explicar isso. Questão geográfica, questão histórica e questão espiritual. Todas as três têm algo muito importante para relatar o porquê do sofrimento do continente da África. Numa outra aula eu posso até trabalhar isso com vocês. Essas três explicações por que a África sofre tanto: geografia, história e teologia. Ok? Vamos nós? Brancos como raça superior, executar bruxas. O período da Santa Maldita Inquisição foi o período da caça às bruxas. E se usava os textos da Bíblia, principalmente lá no Antigo Testamento, falando sobre matar todos os feiticeiros, necromantes, aquele que faz passar seu filho pelo fogo, sejam eles eliminados, enfim. E esse texto veio à tona quando a Igreja Católica se apropria que todos os bruxos devem morrer. Aí está o problema. O que define o bruxo? Aquelas mulheres que andam com o cabelo assanhado, que andam com vassoura para cima e para baixo, que não aceita a orientação do padre, pelo fato dela não acreditar na crença católica, isso faz dela uma bruxa. Então, os critérios que a igreja utilizou para chamar alguém de bruxa eram coisas mais absurdas possíveis. E que, na maioria das vezes, ninguém estava tendo relação com gato preto ou cachorro, como a gente viu no Nome da Rosa, aonde chegou lá o inquisitor e mulher com gato preto, relações abomináveis. 80% dos que se chamavam bruxos na época eram mulheres que não aceitavam a ideia católica, mulheres que trabalhavam com raízes de cura, plantas medicinais, porque a mulher, como passava muito tempo em casa, ela se voltava mais para a parte da hortaliça, e aí elas tinham vários experimentos que dava certo, mas a igreja vê isso como o quê? Bruxaria, porque a cura tem que vir de quem? Da mão de quem? Do padre. O padre não é o intercessor? Então como é que essa igreja foi curada sem ser não, como é que dá o nome? Sem se benzer. Como é que pode essa criança ser curada?
Ela recebeu a unção, recebeu a água benta? Não. E como é que ela foi curada? Bruxaria. E a vassoura podia ficar dentro de casa, né? Outro problema muito sério. E aí veio as várias figuras, caricaturas desses bruxos, dessas bruxas e etc. Enfim. Né? Então, a Bíblia foi usada para a perseguição às bruxas e os bruxos também. E que, na verdade, praticamente quase ninguém se envolvia com magia negra, essa coisa. A igreja, para não perder o domínio, o poder, então fez isso. O que mais? Impedir casamento de padre, baseado em que na Bíblia? Paulo. Ainda há pessoas que acreditam que Paulo não era casado, mas Paulo fazia parte do Sinédrio. E na cultura judaica, a religião judaica, só fazia parte do Sinédrio quem era. Logo a gente subentende, interpretando que Paulo era viúvo. Mas a igreja não quer saber dele viúvo. É rentável para a igreja, é bom para a igreja ter Paulo como eunuco, solteiro. Por que solteiro? Porque eu posso então apregoar isso nos monastérios e tornar todos os padres solteiros. Porque até antes do século IX, padre casava, mas ao morrer a terra ficava com a esposa e a igreja perdia. E ele ficando solteiro. Aí ele solteiro recebe a herdade do pai, ele morre e a terra vai para quem? Para a igreja. Até hoje é assim. Padres não podem casar, baseado em uma interpretação absurda que nada tem a ver. Tá certo? Tem um amigo meu que é padre, é um solidário. Ele disse a mim, né, que todos os meses que ele fica no da irmã do irmão, porque ele não podia casar no nome dele. Porque o padre não pode ter nada, né? Porque senão a igreja confisca. Não é isso? Por isso encargos sociais também. Eu penso que o padre Marcelo Rossi, com aquele livro, aquelas coisas todas ali, para onde vai aquele dinheiro que ele está ganhando? Que é muito, né? Não é pouco. Foi chegando em tempo também. Foi? Dando tempo. Exato. Né? Muito bem, vamos mais. Escutar, executar, impedir casamento de padre, defender masturbação. E agora? Defender masturbação. Alguém usou a Bíblia para defender que a masturbação não tem pecado nenhum. Baseado em quem? Em quem? Já ouviu falar de onanismo? Ninguém nunca ouviu falar aqui não? Não. Já ouviu, Reginaldo? Onanismo. Já ouviu falar de Onã? Onã? Não. Onã era um homem na Bíblia que, pela lei do levirato, o irmão dele morreu. Ele tinha que casar com uma viúva. E aí teria que suscitar filho para honrar o nome do irmão que morreu. Ao nascer o menino, não seria no nome dele, mas seria no nome do irmão que morreu. Então ele, por maldade, não ejaculava dentro da mulher, ejaculava fora, na terra. Se chama o pecado de Onã. Ele ejaculava fora. E aí gerou essa apologia à masturbação, a ejaculação fora. É em Gênesis, para não gerar filho, para ser chamado o nome do irmão dele. Tem muita coisa na Bíblia, né? Muita coisa interessante, né? Mas o que é que tem a ver? A ejaculação, ou seja, isso dá o direito de você